Este ano, o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia 2024 foi atribuído a dois investigadores norte-americanos, Victor Ambros e Gary Ruvkun, pela sua descoberta daquilo que se chama a regulação génica através de microRNAs. E o que são microRNAs? MicroRNAs são pequenas moléculas de RNA, até então desconhecidas, e que permitem regular a expressão dos nossos genes. Estes dois cientistas publicaram, cada um na sua publicação, na revista Cell, já em 1993, portanto já há mais de 30 anos, publicaram esta descoberta da existência destas pequeníssimas moléculas de RNA e que eram capazes de modificar a expressão dos genes. Utilizaram na altura um modelo biológico que ainda hoje é muito utilizado e muito importante, que é a C. elegans, que é uma pequena minhoca, podemos dizer assim, e que permite fazer estudos muito interessantes, sobretudo do desenvolvimento dos organismos e de organismos complexos multicelulares, como é o caso da nossa espécie, da espécie humana. E na altura eles descobriram que havia estas pequenas moléculas e que podiam e eram capazes de modificar a expressão dos genes e neste caso deste modelo animal. Durante um tempo esta descoberta que eles fizeram ficou assim um bocadinho escondida ou esquecida, pensando-se até que era algo muito particular deste modelo animal. No entanto, mais tarde veio-se a verificar, até com estudos de vários autores, incluindo eles próprios, que este tipo de moléculas também aparecia, nomeadamente na espécie humana, e era muito importante para regular a expressão dos nossos genes. E porquê é que é tão importante esta descoberta? Porque realmente nós temos, as nossas células contêm o DNA, os nossos cromossomas têm o DNA. Nós temos na nossa espécie cerca de 20 mil genes que codificam para aquilo que é um produto funcional, que damos o nome de proteínas. E estas pequenas moléculas de RNA, estes microRNAs, estão inseridos também e codificados no nosso genoma naquilo que nós chamamos de regiões não codificantes. Não codificam para proteínas, codificam para pequeninas moléculas de RNA, mas que são capazes de regular a expressão de outras regiões, de outros genes, essas sim que codificam para as proteínas. E então o que é que isso permite? Permite que, com um conjunto relativamente curto de genes, podemos ter células muito diferentes. Portanto, podemos, a partir das mesmas instruções que temos nos nossos genes, por estes processos de regulação génica, podemos ter uma regulação fina da expressão destas proteínas. Portanto, os microRNAs são um mecanismo importantíssimo que hoje conhecemos, graças aos estudos destes dois investigadores, e que permitem esta regulação dos nossos genes e, portanto, tem uma aplicação muito vasta. A aplicação mais imediata surgiu, sobretudo, naquilo que nós chamamos de diferenciação celular, ou seja, a partir deste conjunto de instruções, destes nossos genes, através de mecanismos de regulação génica, onde se incluem os microRNAs, nós temos diferentes tipos de células. Podemos ter neurónios, podemos ter células cardíacas, podemos ter células fibroblastos, células da pele. Todas elas têm funções diferentes, têm até estruturas diferentes em termos morfológicos e isso deve-se à regulação dos seus genes. E o mecanismo de microRNAs, descoberto e que deu agora ao Prémio Nobel, explica em parte ou uma parte desta regulação génica, a par de outros mecanismos que também vamos conhecendo. Portanto, na diferenciação das nossas células é um mecanismo muito importante. No desenvolvimento dos organismos, também é muito importante porque nós temos ao longo do nosso desenvolvimento a necessidade de ter alguns genes a expressarem ou de estarem mais silenciados e esta regulação de expressar e de silenciamento também é conseguida através deste mecanismo dos microRNAs. Além disso, e agora mais numa vertente de aplicação, se é que podemos dizer assim, sabemos hoje que estes microRNAs estão também presentes e até relacionados com algumas patologias. Há um interesse crescente na comunidade médica de utilizar estes microRNAs, por exemplo, como biomarcadores em determinadas patologias. E sabemos que há algumas patologias onde alterações ou, por exemplo, mutações naquelas regiões que codificam para os microRNAs, essas alterações que podem acontecer no DNA, podem estar associadas a determinadas patologias. Que patologias? O cancro, talvez a cabeça seja a patologia mais importante, ou o grupo de patologias, ou até algumas doenças do desenvolvimento, por exemplo, algumas doenças de diferenciação, por exemplo, óssea, etc. Portanto, tem uma aplicação
também como biomarcador e, quem sabe, no futuro é sempre o interesse da comunidade médica como até uma eventual estratégia terapêutica, embora nesse aspecto ainda estejamos a percorrer um caminho ainda muito inicial. Mas é uma descoberta essencial para perceber como é que estes mecanismos de regulação dos nossos genes funcionam e, portanto, perceber como é que um organismo tão complexo, que é o caso do nosso organismo, consegue desenvolver, consegue diferenciar diferentes tipos de célula e, portanto, consegue ser esta complexidade que nós conhecemos, que é a complexidade associada a um organismo multicelular.